Era madrugada na rodoviária de Curitiba. Silêncio, corredores vazios, gente cansada indo e vindo. E no canto debaixo de uma escada, uma mala abandonada. O cheiro foi o primeiro alerta, o peso o segundo. Mas nada poderia preparar quem abriu aquela mala para o horror que estava dentro. Uma criança sem vida, com marcas de violência inimagináveis. O Brasil conhecia naquele momento o nome Raquel Genofre. E o que parecia um crime sem solução se transformaria numa caçada de 11 anos, revelando um assassino frio, calculista e mais perigoso do que qualquer um imaginava. Parecia apenas mais um dia comum na rodoviária de Curitiba. A pressa, o movimento, a correria de sempre. Ninguém realmente prestava atenção em nada, mas entre aqueles corredores cheios de vidas apressadas, havia algo que ninguém percebeu. Um monstro, um predador silencioso, caminhando como se fosse só mais um passageiro. Enquanto todos seguiam suas rotinas, um mal irreparável já havia acontecido. E estava prestes a ser descoberto, escondido dentro de uma mala deixada sob a escada. Mas antes de entender o horror que estava por vir, é preciso conhecer a menina por trás desse caso. Uma menina cheia de luz, que jamais imaginava cruzar com a escuridão que a esperava naquele dia. Raquel Maria Lobo Genofre. Raquel Genofre, como ficou conhecida. Tinha apenas 9 anos, uma menina doce, inteligente, carinhosa, daquelas que deixam a casa mais viva só de estar presente. Ela adorava estudar, tinha facilidade para fazer amigos e carregava um brilho inocente que só a infância pode oferecer. Raquel era filha, era irmã, era parte de uma família que a amava profundamente e que jamais imaginaria que aquela seria a última vez que veriam seu sorriso. No dia 3 de novembro de 2008, Raquel saiu da escola e não voltou para casa. A família entrou em desespero e as buscas começaram. Mas enquanto seus pais enfrentavam as horas mais longas de suas vidas, Raquel já estava nas mãos de alguém que personificava o que há de mais cruel no ser humano. E enquanto o tempo passava, aquele mal se misturava à rotina anônima da rodoviária. Até que na manhã seguinte, a mala foi finalmente encontrada. O movimento frenético da rodoviária de Curitiba começava como em qualquer outro dia. Passageiros apressados, ônibus chegando e partindo, malas arrastando pelo chão, tudo parecia normal. Mas entre todo aquele caos cotidiano, um detalhe silencioso estava prestes a quebrar a rotina para sempre. Perto das 23 horas, funcionários da limpeza, percorrendo o subsolo, perceberam algo fora do lugar. Embaixo das escadas metálicas, meio escondida nas sombras, havia uma mala. A princípio ninguém estranhou. Esqueceu, perdeu, acontece todos os dias. Mas aquela mala não parecia ter sido esquecida. Pelo contrário, parecia ter sido colocada ali de propósito. O odor leve, ainda quase imperceptível, chamou a atenção dos funcionários. Um deles se aproximou, tocou na mala e sentiu que algo estava muito errado. Entre a dúvida e o instinto, eles decidiram abrir. E naquele exato momento, o coração de todos ali parou. Dentro da mala estava o corpo de uma menina, pequena, frágil, enrolada em panos e em sacos, como se alguém tentasse esconder o próprio horror que havia cometido. Era uma cena que nenhum ser humano deveria testemunhar. A polícia foi chamada imediatamente, e aquela mala, deixada no lugar mais anônimo da rodoviária, transformou-se no epicentro de um dos casos mais chocantes da história do Paraná. Porque Raquel não era um corpo abandonado, ela era uma vida, uma história,
um mundo inteiro interrompido. Raquel Genofre tinha apenas 9 anos de idade. Uma criança doce, quieta, inteligente, descrita pela família como uma menina sensível, carinhosa e muito responsável. Ela estudava no Instituto de Educação do Paraná, um dos colégios mais tradicionais de Curitiba. Gostava de desenhar, adorava animais e tinha um jeito reservado, mas cheio de imaginação. Raquel era o tipo de criança que não dava trabalho, que sempre avisava onde estava, que tinha medo de andar sozinha e que fazia tudo certinho para não preocupar ninguém. Naquele dia, 3 de novembro de 2008, ela havia saído da escola como sempre, mas não chegou em casa. Para a família, o relógio parecia correr mais rápido. Minutos viravam horas, horas viravam madrugada, e a sensação de que algo está errado foi se transformando em desespero. A mãe procurou, ligou, perguntou, implorou, mas Raquel simplesmente desapareceu. Na manhã seguinte, os jornais já falavam de uma menina perdida, e enquanto a cidade inteira procurava Raquel, ela já estava a menos de 3 quilômetros dali, dentro de uma malha escura na rodoviária. A Polícia Civil do Paraná iniciou uma das maiores investigações da história do estado, mas o caso começou mal desde o início. As câmeras da rodoviária estavam desativadas. O local tinha grande fluxo de gente. Ninguém notou quem deixou a mala. Além disso, Raquel era uma criança sem inimigos, sem conflitos. O crime parecia totalmente aleatório, e isso é o pior cenário para uma investigação. Foram feitas reconstituições, ouvindo vizinhos, funcionários, motoristas e passageiros. Nada, nenhuma pista concreta. Os peritos colheram o máximo de material possível, incluindo o DNA encontrado no corpo da menina. Mas naquela época, o Brasil não possuía um banco robusto de perfis genéticos. Nos anos seguintes, mais de 200 testes de DNA foram realizados, todos negativos. Enquanto o tempo passava, o nome Raquel Genofre ia desaparecendo nas manchetes, mas não da memória de Curitiba. Por mais de 10 anos, o caso Raquel Genofre permaneceu sem nome, sem rosto e sem respostas. As pistas eram poucas, o local do crime era distante do local onde o corpo foi deixado. E o assassino parecia ter desaparecido na multidão, assim como chegou, até que finalmente a verdade começa a emergir. Em 2019, graças à implementação do Banco Nacional de Perfis Genéticos, a cena começou a mudar. Perfis de presos de todo o país foram cruzados com amostras de crimes antigos. E então, o que ninguém mais esperava, um match perfeito. O DNA encontrado no corpo de Raquel bateu com o de um preso chamado Carlos Eduardo dos Santos. A confirmação científica deu 100% de certeza. O homem era o autor do crime. A polícia não acreditava mais em coincidência. Carlos Eduardo não era um nome novo para a polícia. Ele já tinha uma extensa ficha criminal desde 1985. Estupro, roubo, estelionato, falsificação de documentos, violência doméstica, crime contra menores. Pelo menos 6 estupros contra crianças de 4 a 14 anos. Tinha histórico de usar identidades falsas, mudar de cidade constantemente, infiltrar-se em comunidades, muitas vezes se aproximando de famílias, líderes religiosos, como se fosse trabalhador certinho, até se tornar agressor. Carlos Eduardo dos Santos. O monstro tinha um nome e agora tinha um passado exposto. Na adolescência, os primeiros sinais de psicopatia já eram evidentes: frieza emocional, manipulação, ausência total de remorso. Ele passou boa parte da vida entrando e saindo de presídios, não mantinha relacionamentos duradouros, não criava vínculos e vivia sempre à margem da sociedade. Era o tipo de homem que poderia passar por você na rua e você nunca imaginaria o que ele era capaz. Um lobo
escondido na pele de gente comum. E foi exatamente assim que ele conseguiu atacar Raquel sem ser notado. Ele não era um vizinho, um conhecido ou alguém próximo. Ele era um oportunista, um predador que estava na hora certa, no lugar errado, na busca de uma vítima. No caso de Raquel, a investigação apontou que ele trabalhava como segurança e morava no endereço a menos de 1 quilômetro da escola dela, ou seja, conhecia os arredores, sabia dos horários, sabia dos caminhos. Para atrair a menina, ele usou uma mentira. Disse que era produtor de programa infantil, oferecendo a ela uma oportunidade. Esse era seu método sujo: manipular, mentir, ganhar confiança, muitas vezes de crianças e famílias vulneráveis. Além disso, a perícia do notebook dele encontrou que ele buscava pornografia infantil na internet, conteúdos envolvendo crianças, o que mostra com clareza sua perversidade e padrão de predador. Em maio de 2021, o júri popular da primeira vara do Tribunal do Júri de Curitiba o condenou a 50 anos de prisão. A pena considerou homicídio triplamente qualificado, meio cruel, impossibilidade de defesa, ocultação de cadáver, além de atentado violento ao pudor. O julgamento durou cerca de 10 horas. 7 testemunhas deram depoimento, entre vítimas anteriores, ex-companheiras, vizinhos. Apesar da defesa tentar questionar, as provas foram contundentes. O exame de DNA foi definitivo. Após a condenação, a mãe de Raquel disse que, apesar de nada trazer a filha de volta, era um monstro a menos em circulação e um passo de justiça para proteger outras crianças. Desde 2016, Carlos Eduardo está preso. Hoje, provavelmente ainda detido no sistema penal paulista, cumprindo penas anteriores, mais a pena de 50 anos pelo caso Raquel. Não há informações públicas recentes de que ele tenha sido solto ou beneficiado com progressão de regime. O histórico do caso e a gravidade dos crimes fazem com que sua soltura seja extremamente improvável. Caso alguma progressão fosse proposta, haveria enorme mobilização social e judicial. Raquel Genofre tinha só 9 anos, uma criança que jamais deveria ter cruzado o caminho de um predador. E mesmo tantos anos depois, a dor permanece viva, na família, na cidade e em todos que conhecem essa história. Que esse vídeo sirva não apenas como um relato, mas como um alerta. Um lembrete de que monstros reais não estão em filmes, estão entre nós. E que a proteção das nossas crianças não é um dever distante, é responsabilidade de todos. Se este caso tocou você de alguma forma, se você acredita que histórias assim precisam continuar sendo contadas, eu te peço, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda demais a manter esse trabalho vivo e faz com que mais pessoas conheçam relatos reais que não podem e não devem ser esquecidos. E agora eu quero saber de você. O que mais te chamou a atenção no caso Raquel Genofre? Deixe sua opinião nos comentários, eu leio todos. Obrigada por assistir e até o próximo relato.